Fala pessoal, tudo bem? Tranquilos? Sejam muito bem-vindos para essa videoaula. Nesse encontro de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre uma estratégia relativamente polêmica, né? Algumas pessoas defendem, outras não. Trata-se da reserva de oportunidade, que é um capital que você destina para uma aplicação de alta liquidez e baixo risco, e você vai utilizar esse capital para uma suposta oportunidade que possa surgir no mercado de ações ou em fundos imobiliários. No vídeo de hoje eu quero apresentar para você as vantagens e desvantagens dessa estratégia e ao final a gente vai poder chegar à conclusão se vale a pena comprometer parte do capital em uma reserva de oportunidade ou não. Bom, se você é novo aqui no canal, aproveita a oportunidade e já se inscreve. Toda semana eu tenho postado um vídeo novo e eu tenho certeza que esse conteúdo pode agregar muito valor para você. Bom, pessoal, só para a gente poder se familiarizar, é importante a gente entender a diferença entre reserva de emergência e reserva de oportunidade. Eu sei que muita gente já sabe disso, mas só para a gente poder fazer uma explanação inicial. Reserva de emergência é aquele capital que você deixa numa aplicação de baixo risco, de crédito e baixa volatilidade e alta liquidez. Você vai utilizar ela no momento em que ocorrer uma eventualidade, né? Então, por exemplo, a quebra de um carro. Então, é uma aplicação que normalmente é recomendada que você tenha de 3 a 12 meses dos seus gastos mensais. E no caso de uma reserva de oportunidade, a aplicação financeira, o produto financeiro utilizado basicamente tem as mesmas características, baixo risco e alta liquidez, mas a destinação do recurso em caso de saque é diferente. Você quer utilizar esse recurso para tentar pegar uma oportunidade no mercado, seja mercado de ações ou mercado de fundos imobiliários. E aí a primeira coisa, pessoal, que a gente precisa entender é o conceito de reserva de oportunidade, também conhecida como reserva de liquidez ou caixa. Bom, e aqui já vai a primeira observação, pessoal. Eu particularmente não gosto muito desse termo reserva de oportunidade, porque muitas das vezes essa oportunidade associa o investidor a encontrar um papel que caiu muito na bolsa. E às vezes a queda daquele papel está associada a uma depreciação de valor da empresa. Então, para que você possa avaliar se de fato é uma oportunidade, você não pode observar apenas a cotação de um papel negociado na bolsa. Você precisa dissociar o preço do valor. E essa dissociação nem sempre é fácil de ser avaliada. Eu diria que é bastante difícil você tentar precificar o valor de uma ação. Então precisa tomar cuidado em relação a esse ponto. De todo modo, eu vou utilizar esse termo reserva de oportunidade porque ele é popularmente conhecido dessa maneira. Bom, e aí a gente precisa quebrar alguns mitos, pessoal. Primeiro, uma reserva de oportunidade ela não está associada a encontrar timing de mercado. Uma reserva de oportunidade está associada a equilíbrio de carteira. Então você vai utilizar uma reserva de oportunidade quando ocorre um desequilíbrio do seu portfólio que foi motivado por uma queda de bolsa. Porém, a gente precisa entender que o papel de um investidor é administrar riscos. E aí, basicamente, você tem duas variáveis. Uma variável controlável e uma variável incontrolável. A controlável é a tua carteira. É isso que você controla. E a incontrolável é o mercado. Então, você não vai utilizar esse capital destinado a uma reserva, a uma compra futura de ações, para tentar encontrar um timing, encontrar um fundo de mercado. Porque essa é uma tarefa, eu diria, praticamente impossível. Mas você vai utilizar essa reserva de emergência para ajustar o teu portfólio que momentaneamente ficou desequilibrado por conta de uma queda acentuada de mercado, da bolsa. Então, basicamente, é para isso que serve uma reserva de oportunidade. E aí a gente tem vantagens e desvantagens. A primeira vantagem que eu listei aqui seria que quando você detém uma reserva de oportunidade, você tem um amortecedor natural do seu portfólio. Isso é basicamente intuitivo porque você tem uma posição menor no mercado de renda variável porque esse capital de reserva de oportunidade que será destinado em algum momento para o mercado de renda variável, nesse momento ele se encontra em uma aplicação de baixo risco e baixa volatilidade. E claro, quando você tem uma volatilidade menor da carteira, você tende a ter uma curva de capital descendente menor numa hipótese de queda de bolsa, por exemplo. É o que a gente costuma chamar de drawdown. A diferença entre o topo e o fundo prévio. E claro, pessoal, isso aqui acaba gerando, na maioria das vezes, um conforto emocional para o investidor. Uma das coisas que eu costumo bater sempre na tecla, pessoal, é que um portfólio de investimento deve trazer tranquilidade para o investidor. Você não pode ir, por exemplo, para a praia e estar preocupado com a sua carteira de investimento porque você está muito exposto à bolsa. Você não pode, de repente, deixar de dormir porque você está muito posicionado no mercado de ações, acreditando que esse mercado vai subir.
Quando você tem uma carteira equilibrada e você tem uma reserva de oportunidade, isso traz um conforto emocional maior para você. Porque se o mercado subir, você vai se aproveitar dessa alta, porque você já tem um posicionamento no mercado de ações, mas numa hipótese de queda, você vai ter capacidade de fazer eventuais compras com preços descontados, em teoria, e melhorar o teu preço médio de aquisição, aumentando assim a tua quantidade de ações no seu portfólio ou cotas de fundos imobiliários. Um outro ponto que particularmente a gente consegue observar é que os investidores que detêm uma reserva de oportunidade para fazer compras pontuais quando o mercado faz uma queda, ele tem uma maior capacidade de recuperação de portfólio. E é normal isso, né? Porque quando você melhora o teu preço médio, desde que você compre papéis de boas empresas, em algum momento, numa recuperação de mercado, você vai ter uma recuperação mais rápida do que aquele investidor que não detinha uma reserva para fazer compras pontuais. Então esse é um ponto que eu considero muito importante. Mas claro, todo tipo de estratégia tem também os seus pontos negativos. E aqui basicamente eu listei dois. O primeiro deles é o custo de oportunidade. E aí, pessoal, é bastante intuitivo, né? Quando você aplica o teu dinheiro num produto de baixo risco e alta liquidez, você está abrindo mão de uma rentabilidade maior. Esse é o custo de oportunidade. Principalmente quando a gente está avaliando o mercado de ações. Se você pegar um mercado de ações em tendência de alta, vai gerar uma certa frustração para você ter uma parcela do teu patrimônio para uma reserva de oportunidade que está rendendo a taxa Selic. Então esse é um ponto que você deve avaliar. Aliás, uma outra desvantagem que a gente pode considerar é que existe uma expectativa de que se você utilizar uma reserva de oportunidade, é provável que você possa ter um retorno menor no longo prazo porque você está abrindo mão de aplicar aquele recurso imediatamente. Eu digo que é provável que isso possa acontecer porque tem alguns estudos que comprovam que essa estratégia de deter parte da carteira numa reserva de oportunidade, ela não é vantajosa e que seria melhor o investidor pegar esse dinheiro e já fazer as aplicações no mercado de ações. O grande problema é que os estudos que a gente tem hoje estão associados ao mercado norte-americano, que é totalmente diferente do mercado brasileiro. Basicamente por dois fatores. Primeiro, o custo de oportunidade nos Estados Unidos é menor do que o custo de oportunidade no Brasil, porque historicamente nos Estados Unidos você tem uma taxa de juros mais baixa. Então esse investidor que atua com esse tipo de estratégia, ele vai ter uma rentabilidade menor num produto conservador de baixo risco. Já no Brasil, historicamente você tem uma taxa de juros mais alta. É claro que nesse momento não é essa a realidade, mas a gente não sabe como vai ser daqui 2 ou 3 anos. E o segundo ponto que eu considero diferente é que o mercado americano está pautado na maior economia do mundo. E aqui a gente está falando do Brasil, que é um país emergente. Quando você pega um país emergente, ele é mais frágil, como consequência, ele é mais suscetível a risco. E aí essas empresas vão sofrer mais no mercado de ações. E aí você pode ter empresas que trabalham com cotações irracionais por uma série de fatores. Fatores políticos, fatores econômicos, especificamente daquele país. Então o Brasil tem essa característica. Não é incomum você ver o mercado americano numa tendência de alta e a bolsa aqui patinando. E aí a pergunta que fica é se vale a pena ter uma reserva de oportunidade. É claro que cada investidor vai definir isso, né? Isso é uma escolha muito pessoal. Mas eu particularmente considero essencial você ter uma reserva de oportunidade para fazer um ajuste eventual da carteira. A gente costuma até chamar de reserva anti-lamentação. E aí onde você vai deixar essa reserva? Basicamente no Tesouro Selic, num CDB de liquidez imediata, num fundo de renda fixa de baixo risco, etc. Só que é o seguinte, pessoal, só ter uma reserva de oportunidade não é suficiente. Você precisa entender quando você vai utilizar e como você vai utilizar, caso você queira, né, adotar esse tipo de estratégia. E eu vou apresentar aqui para você uma maneira simples que você pode adotar para utilizar essa reserva de oportunidade para de fato se favorecer numa eventual queda do mercado de forma racional e simplificada. Aqui eu vou utilizar uma planilha só para efeitos didáticos, mas na prática essa estratégia você não vai precisar nem utilizar planilha nenhuma. Basta você olhar o teu portfólio. Vamos pegar uma hipótese de um investidor que detém um certo patrimônio e que a distribuição patrimonial dele está da seguinte forma: 70% de renda fixa e o restante está dividido aqui, por exemplo, em 10% em fundo multimercado e fundos imobiliários, 10% em ações, 10% no investimento alternativo, por exemplo, uma aplicação se expondo ao mercado internacional, 2,5% da carteira em reserva de valor ouro e dólar e 2,5% em uma previdência privada que serve como um instrumento sucessório e que de repente esse investidor
faz uso, por exemplo, de um PGBL que você pode deduzir até 12% da tua renda bruta tributável. Mas o ponto que a gente vai avaliar aqui está associado basicamente à reserva de oportunidade, que eu estou colocando aqui como reserva de ajuste, e as ações que eu detenho na carteira. É esses dois pontos que a gente vai poder avaliar. Bom, primeiro eu preciso entender que a minha renda fixa aqui, que representa 70%, está dividida em 3 partes. A primeira parte, que representa 55% de todo o portfólio, está destinada para uma aplicação de um prazo certo. Por exemplo, um CDB para 3 anos, para 4 anos, um título do Tesouro IPCA para 10 anos, para 15 anos, etc. Uma outra parte do meu capital de renda fixa está destinado para uma reserva de emergência. E uma outra parcela, nesse exemplo 10%, está destinado para uma reserva de oportunidade. A pergunta é, quando é que eu vou fazer uso dessa reserva de oportunidade? Para a gente poder compreender a estratégia, é importante a gente definir um percentual da carteira que a gente gostaria de ter no mercado de ações. Nesse exemplo, a gente está utilizando 10% do portfólio. Um outro ponto que a gente deve entender é quanto que eu pretendo alocar no mercado de ações financeiramente, para que eu possa fazer um exercício de eventual desvalorização. O exercício que eu costumo fazer é uma redução de 50% desse capital. Porque se você é um investidor de longo prazo, muito provavelmente você vai passar por algumas crises que podem derrubar o mercado de ações em 50% ou eventualmente até mais do que isso. Um exemplo recente foi esse que a gente está passando agora em 2020. E você tem que estar preparado para isso. Então você vai destinar o recurso para o mercado de ações, onde você pode fazer o exercício e perceber que se ocorrer uma queda de 50% daquele capital, você não vai vender, você vai aumentar a tua posição. Ou seja, você vai jogar o sentido oposto do que a maioria das pessoas jogam. Elas compram no topo e vendem no fundo. A gente vai atuar de forma oposta. Se o mercado cair, a gente vai aumentar a nossa posição. Obviamente, eu estou partindo da premissa que você está diversificado e escolhendo boas empresas para aumentar suas posições. Feito isso, a gente vai dividir o nosso capital em 4 partes e a gente vai fazer 4 eventuais intervenções. A primeira delas é quando ocorrer uma redução percentual de 12,5% do nosso portfólio em ações. Então, vou fazer uma simulação aqui. Imagina que caiu 12,5% a minha parcela de ações. O que vai acontecer com esses 10% que eu detenho da carteira em ações, pessoal? Vai reduzir para 8,75%. Significa que houve uma queda de mercado de 12,5% aproximadamente. Isso se eu considerar que a minha correlação com a bolsa é de 1 para 1. Se você não entende essa questão de correlação, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo que fala sobre isso, tá bom? É importante você conhecer esse conceito. Então, nesse caso, eu faria uma intervenção utilizando 25% da minha reserva de oportunidade para comprar os papéis quando ocorrer uma queda de 12,5% da minha parcela destinada ao mercado de ações. Então faria a primeira intervenção quando esses 10% da minha carteira se transformasse eventualmente em 8,75%. Perceba que quando eu faço uma intervenção eu estou aportando recursos, então eu estou comprando papéis. Obviamente esse percentual de ações vai ser ajustado para cima. E aí eu faria uma segunda intervenção quando ocorresse uma redução da proporção da minha parte de ações em 25%. E assim sucessivamente. Perceba que a gente atuaria até uma queda de 50% da proporção da minha carteira de ações e não do mercado. Porque eu tenho que focar onde? Aonde eu controlo, que é o meu portfólio. Claro, essa divisão que eu fiz aqui ela é mais conservadora, porque o mercado precisaria cair muito para você fazer os 4 ajustes. Mas se você quiser, você pode dividir apenas em 2 ajustes. Você simplesmente vai fazer uma intervenção quando o teu portfólio de ações tiver uma redução de 25%. Você faz uma primeira intervenção com 50% da tua reserva de oportunidade e uma segunda intervenção você faria na hipótese do teu capital destinado para ações ser reduzido em 50%. E para visualizar isso é muito simples. Você entra na tua posição consolidada e você vai perceber quanto que você tem percentualmente da tua carteira no mercado de ações. É claro, pessoal, cada pessoa tem uma maneira diferente de gerir os seus investimentos. E é por isso que o mercado se movimenta. Se todo mundo pensasse da mesma maneira, o mercado não se movimentaria. Eu particularmente gosto desse tipo de estratégia porque isso traz para mim um conforto emocional. Então por isso que eu adoto esse tipo de estratégia. Mas cabe a cada investidor decidir se é viável para ele adotar ou não uma reserva de oportunidade. Eu espero que esse vídeo possa ter agregado valor para você. Um grande abraço e até o próximo encontro.